Acesse o YouTube e procure por Igreja Senk. Em seguida, clique em inscrever-se. Ative as nossas notificações clicando no sino e selecionando a opção Todas. Clique para assistir a mensagem do dia e não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Bom dia, eu convido a todos a nos reunirmos e adorarmos o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria citar um texto com vocês. E o texto está escrito lá em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nessa manhã o Senhor fale conosco e que nós possamos ter a certeza que nada nos falta, que nada vai ficar sem uma resposta do Senhor. Que a nossa alma seja cheia da presença dEle e que tudo que fazemos, tudo que apresentamos a Ele, nós temos uma resposta. Mesmo que seja um não, mas não nos falta nada. Nós temos uma resposta de Deus. Amém? E que você possa adorar a Ele em liberdade, que você possa servir, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Você que está em casa, sirva, adore, que você possa manifestar o seu amor pelo Senhor, cuidando bem da sua família, cuidando bem dos seus parentes, tendo comunhão com seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um culto abençoado. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Que o Senhor seja bem-vindo nesse lugar. Eu te convido a ficar de pé e juntos vamos declarar que levantamos, que cantamos um aleluia ao Senhor, independente da situação que estamos passando. Escolhemos, Senhor, cantar um aleluia. Essa é a nossa melodia, Senhor. A nossa melodia é uma arma de louvor, de guerra. E queremos, Senhor, te entronizar com altos louvores nessa manhã. Eu canto um aleluia na presença dos meus inimigos. Eu canto um aleluia mais alto que a incredulidade. Eu canto um aleluia
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor. Nesse momento eu queria fazer uma oração junto com você, declarar palavras de amor ao nosso Pai. Obrigado, Paizinho, por essa manhã. Obrigado, Deus, por a tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel a cada dia. Obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos incontáveis. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti, podemos confiar
confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos,
Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler uma palavra com a igreja, você que está aqui, os que estão em casa. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Você pode ler sentado mesmo. Você que ofertou, dizimou, você que vai ofertar em casa, vai dizimar, eu quero ler essa palavra para você. Deuteronômio 14, versículo 22. Deuteronômio 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Dízimos de todo, não de uma parte, mas de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu celeiro, do teu vinho, do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Agora eu quero que você fale comigo, aqui e em casa, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Amém. Quero orar e lhe abençoar. Pai, no nome poderoso de Jesus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos leva a ter um relacionamento contigo, um relacionamento profundo e te conhecer. Lemos aqui, Senhor, que quando entregamos nossos dízimos de tudo, quando confiamos em Ti, o Senhor está trabalhando no nosso coração e na nossa mente e nos faz aprender a temer a Ele. E temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Quando praticamos aquilo que o Senhor nos disse nessa palavra, nós nos enchemos de um temor santo de Deus. E nós começamos a ampliar a nossa sabedoria. Que o teu povo seja cheio do temor de Deus e cheio da sabedoria de Deus. Pai, abençoa os ofertantes, os dizimistas, aqueles que contribuem para a tua obra aqui e fora, em qualquer lugar, para o reino de Deus. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor coloque sonhos, projetos no coração, e que tua mão poderosa esteja sobre cada um, no nome de Jesus. E que nós possamos crescer no temor ao praticar a tua palavra. Amém? Que Deus abençoe todos nós. Amém. Queridos irmãos, nós estamos juntos agora com a capacidade de 50%, e que nós possamos daqui a pouco voltar ao normal, né? Dentro de uma expectativa aí. Normalidade, essa palavra está complicada, mas Deus é gracioso com todos nós. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, os que estão aqui presentes, ficassem de pé para nós lermos um texto da palavra de Deus, tá bom? E os que estão em casa, nos acompanhem. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4. Os avisos sempre serão dados agora antes do culto. E você que está em casa, quando recebe o culto online, também vai ver os avisos antes de iniciar o culto. Então vamos chegar cedo, o horário do culto presencial
começa às 9 horas em ponto. E em casa você vai estar recebendo esse culto às 20 horas. Amém? Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. A cura de um endemoniado Gesareno. Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe, por favor. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vamos dizer essa parte assim, ó. Viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Vamos dizer assim, ó: assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para casa, para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Pai, no nome de Jesus, agradecemos pela tua santa e perfeita palavra, porque ela é capaz de separar juntas de medula a alma do espírito. Ela tem poder para transformar, para curar, para sarar, para nos colocar no caminho correto. Então hoje nós declaramos que confiamos na força da tua palavra, no poder que ela tem para transformar nossas vidas. Vem, Senhor, nos enche com a tua presença. Muda, Senhor, muda nossa mentalidade. Que nós possamos, meu Deus, ser transformados pela renovação da nossa mente, para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. No nome poderoso de Jesus, que as mentes e corações se abram a receber
a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Assim nós oramos e cremos no nome poderoso de Jesus. Amém? Podem sentar-se. Eu queria discutir um pouco sobre esse texto e que Deus nos abençoe ao entender essa palavra. A discernir, pedimos discernimento. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele saiu ao encontro. A princípio, Jesus sai de uma cidade, tem que cruzar o mar, passar o mar, e até então essa missão não estava clara. Jesus vai à terra dos Gerazenos. Ele desembarca e logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possuído de demônios. E eu quero discutir com você um pouco o que é uma pessoa possuída. Será que alguém é possuído automaticamente? Ou tem um processo de se tornar possuído por demônios? Porque a possessão é algo que acontece, um domínio praticamente total da vida daquela pessoa que está possuída. Não é influência de demônios. Influência, todos nós aqui estamos sendo bombardeados dia após dia pelo príncipe da potestade do ar. Ele tenta nos influenciar o tempo todo. Mas, diferentemente, é uma pessoa possuída por demônios, que os seus atos, pensamentos, a sua vida, suas atitudes estão possuídas, estão dominadas por esses demônios. E a Bíblia fala que esse homem estava possuído de espírito imundo. E aí, quem está nesse estágio, ele procura as trevas, procura lugar a se esconder. Por isso existem algumas doenças que lhe levam à escuridão, às trevas, ao afastamento das pessoas. Esse é um processo de estar e ser possuído por demônios. Porque todo o intuito aqui é um só. É matar, é roubar e destruir. Ele queria destruir a vida desse homem. Roubou ele da sua família. Porque esse homem, ele volta para sua família depois. Roubou-lhe sua história, roubou-lhe seus sonhos, matou a sua vida com seus familiares, e ele queria tirar a vida dele mesmo. E ele vivia em sepulcros, nas trevas. As piores cadeias, o texto vai dizer que nenhuma cadeia podia sustentar aquele homem. E aí nós entendemos, irmãos, que a maior cadeia não é a cadeia física. Porque as cadeias físicas esse homem conseguia quebrar. Ele quebrava grilhões, ele despedaçava os grilhões, quebrava as cadeias. E ninguém, olha a Bíblia, o que a Bíblia diz, ninguém podia subjugar aquele homem. Um homem possuído por demônios, e ninguém podia subjugá-lo, colocá-lo sobre autoridade, colocar debaixo de alguma coisa, colocar ele sob submissão de alguma coisa. Ninguém conseguia subjugá-lo, ele estando possuído de demônios. As forças naturais, as cadeias, os grilhões, nos prendem, mas se pode romper. Mas esse homem, com toda a sua força, ele não conseguia quebrar as cadeias espirituais. Ele era preso espiritualmente, ele era acorrentado espiritualmente. Então, que na nossa cabeça fique claro que algo pode nos prender, algo pode
nos impedir de ir a um lugar a outro. Isso são cadeias naturais. Mas as piores cadeias são as cadeias espirituais. Durante esse processo de pandemia, eu vi pessoas que ficaram presas em casa. Mas o problema não foi isso. O problema foi as cadeias que se criaram na mente. O medo. As pessoas ficaram paralisadas por causa do medo. Medo de estar perto da luz, medo de ir para perto de Deus, medo de ir fazer a obra de Deus. E houve um temor tão grande que essas cadeias aprisionaram e continuam aprisionando muitas pessoas. Amém? Então, as cadeias naturais, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. E essas cadeias eram naturais, porque espiritualmente nada poderia prendê-los. Nada. Nada poderia prendê-los. E colocaram ele no cárcere inferior, o pior lugar. E eles estavam presos. Mas tudo que é natural pode se romper. E eles presos fisicamente, mas o seu espírito é livre, porque a Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Você pode estar no lugar mais difícil, mas o Espírito de Deus manifestar, você tem liberdade. Você pode estar enfrentando a coisa mais difícil, pressão, pessoas lhe cercando, opressão do seu lado, mas aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E naquele dia, naquele momento, eles começaram a clamar, levantaram um clamor. E a Bíblia diz que os grilhões foram quebrados. Houve um terremoto naquele lugar, as algemas caíram e eles foram soltos. O que falar também de Pedro? Pedro estava preso fisicamente, separado por 4 guardas, 4 escolta de guardas, fisicamente preso, mas espiritualmente liberto, espiritualmente livre. E o Senhor manda os anjos irem lá e dizer, Pedro, faz assim. E as portas se abriram, os grilhões caíram, tudo foi desfeito, porque espiritualmente ele era um homem livre. Amém? Que Deus nos abençoe esse entendimento. Nada pode prender alguém que tem o Espírito de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Tudo aquilo que tenta tirar sua liberdade com Deus, você desconfie. Instituições, religiões, tradições, tudo que tenta tirar a nossa liberdade com Deus, são cadeias que tentam se levantar, nos calar, nos prender. E nós devemos pedir sabedoria ao Senhor, porque o Espírito de Deus, Ele quer total liberdade na nossa vida. Ele é um vento que sopra, um vento impetuoso. A Bíblia diz no versículo 5, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, esse homem era possuído, mas ele tinha resquícios de um homem da natureza de Deus nele. Que todo homem, no seu íntimo, ele quer ter um encontro com Deus. Aquele homem, ele estava afastado de tudo que era relativo a Deus. Ele estava longe da luz, escolheu as trevas. Ele escolheu estar sozinho. E esse processo foi aumentando e tomando de conta dele. Mas tinha uma fagulha do Senhor dentro dele. O desejo de se libertar, não só dos grilhões físicos, mas das cadeias espirituais. E a Bíblia diz no versículo 6, quando de longe ele viu Jesus, ele correu e o adorou.
Qual é o primeiro processo para se quebrar grilhões? É a adoração, meu irmão. O primeiro processo, o processo mais eficiente. Deixa eu lhe dizer algo. Paulo diz assim: aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecido com aquilo que nós adoramos. Quando você, por trás de cada coisa tem um ídolo. Então, quando nós adoramos alguma coisa, diferente de Deus, nós nos tornamos parecido com aquilo, aquele ídolo. Quando você vê, admira demais, os meninos admiram, aí tornam, por exemplo, um astro, um Neymar. A primeira coisa que ele vai fazer é mudar o cabelo. Vai mudar o cabelo, vai querer fazer parecido, aí depois ele é o tranjeito, é a maneira, é o jeito de falar, e de repente está parecido com ele. E isso são os visíveis. Mas há uma idolatria no mundo espiritual, que quando nós adoramos aquilo, nós nos tornamos parecido com aquilo que adoramos. Agora vamos para aquilo o que é que o Senhor, tão bondoso, fez conosco. Ele quer que nós o adoremos porque Ele é bom. Porque quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com quem? Com Deus. Glória a Deus por isso. Quanto mais você adora, mais você se parece com Ele. Quanto mais você o adora, mais você se parece com Ele. É por isso que quando você tira esses momentos para adorar, para buscar a face dEle, você sai mais parecido com Ele. E é uma batalha, irmãos, quando você diz assim, vou adorar o Senhor, a minha vida vai ser uma vida de adoração ao Senhor, aí você vai ver luta, você vai ver guerra, porque você pode estar fazendo qualquer coisa, e às vezes parece que o inimigo está calmo, não há tanto ataque, mas quando nós dizemos, vamos adorar o Senhor, há uma luta. Há uma luta, porque quando você adora, quando você passa a ter esse entendimento de adorar o Senhor, e toda vez que você entra na presença dEle, toda vez que você adora Ele em espírito e em verdade, você se torna mais parecido com Ele. Você vai se tornando semelhante a Ele. E aí você começa a entender melhor a sua autoridade em Cristo Jesus. Aí você é alguém que abala o reino das trevas. Amém? Então, a batalha pela adoração. Esse homem, ele adorou. E é o primeiro princípio para quebrar grilhões. Pastor, tem algo me prendendo, tem algo prendendo a minha casa, prendendo a minha família, prendendo meus negócios. Se levante em adoração. Tem algo prendendo a minha mente, se levante em adoração. Adore. Adore de manhã, de tarde, de noite. A sua vida tem que se tornar uma adoração. E você vai se tornar mais parecido com Jesus. Você vai amar mais. Você vai ser mais alegre. Você vai ter mais paz. Porque Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. Ele é amor. Então nós temos que ter amor na nossa vida. Eu não entendo, às vezes, como as pessoas dizem, não, eu caminho com Jesus, eu tenho Jesus. Se você tem Jesus, você vai manifestar quem Ele é. Porque se você o adora, você se torna parecido com Ele. Então você vai amar mais. Você vai ter mais compaixão. Irmão, é diretamente proporcional, não tem desculpa. E nós vamos ter que manifestar isso porque você se torna semelhante a Ele. Amém? Todos entendendo? Amém? Então esse homem o adora. Corre, e aí, olha a sequência. Ele viu, correu e o adorou. Você vê Jesus. Você vê a manifestação de Jesus. O que é que você faz? Você corre para perto ou corre para longe? A manifestação de Jesus está onde? Está tendo uma oração, está tendo
um momento de louvor, está tendo uma reunião onde a presença de Jesus ali é quase que tangível. Você corre para perto ou você se afasta? Alguns correm para longe. Alguns preferem as trevas. E a palavra de Deus diz que o Senhor veio para os seus e os seus o negaram, porque eles preferiram mais as trevas do que a luz. A luz, quando você bota uma luz muito possante, muito forte no seu rosto, aqui você olha de lado, você consegue ver até os defeitos mais que ninguém consegue ver do seu rosto. Você bota na sua pele, você acha a sua pelezinha bonitinha, né? Aí quando você bota aquela luz, você vai vendo coisas que você não via. E é assim que acontece com o nosso Deus. Ele é luz. A Bíblia diz, o encontro com Saulo, praticamente no sol a pino, e a Bíblia diz que a luz dele é uma luz mais forte do que o sol no meio-dia. Essa luz, ela clareia a tal ponto que não fica nenhuma treva. Nenhuma treva. E isso, irmão, nos expõe. Isso nos faz sair da nossa zona de conforto. Estou aqui, mas eu estou escondidinho, umas trevazinhas aqui me cobrindo. A luz do Senhor, ela vai buscar tudo. Não fica nenhuma sombra. A palavra de Deus diz que nele não há mudança, não há sombra de variação, nada muda. Então, Jesus ilumina tudo. E isso tem um preço para nós. Nós temos que deixar algumas coisas. Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que nos expor. Aquilo que não era tão visível se torna extremamente visível. E aí aquele homem, ele se expõe à presença de Jesus. E eu costumo dizer, quando nós nos expomos à presença de Jesus, ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O segredo é se expor a Jesus. E ele correu e o adorou. Você pode ver Jesus, mas a resposta para Jesus pode ser assim. Rebeldia não é não fazer. Rebeldia é tardar em fazer. Se não, vejamos o que aconteceu com Saul. Ele recebe um recado de Deus através do profeta e ele vai fazer. E o texto dá a impressão que Deus é um Deus que cobra demasiadamente. Ele fez uma parte daquilo. Ele guardou, ele fez 99%. Irmãos, 1% de desobediência para Deus é 100%. 1%. 1% de desobediência. Saul mata todos os animais, ele faz aquilo que o Senhor tinha pedido, mas ele poupa o rei, poupa o melhor gado, poupa os melhores animais. Pasmem, não era para ele. Era para ele fazer o sacrifício ao Senhor. Então, ele não desobedeceu. Ele não ia pegar aquilo para ele. Ele ia fazer o sacrifício. Só que quando ele iria fazer? Ele iria fazer depois. Quando todos estivessem olhando, ele iria sacrificar. Ele poupou os melhores para depois sacrificar. Então Saul, ele faz, mas ele tarda em fazer. Ele muda a maneira que foi descrita para fazer. E Deus quer 100% da nossa obediência.
Ele demora. Esse homem, ele vê, mas ele corre. Eu posso ver Jesus e caminhar dessa maneira para ele. E caminhando com uma lentidão. Aí eu dou um passo para frente, aí dou 2 para trás. Aí, eu dou outro para frente, aí dou mais 2 para trás. E a vida de muitas pessoas caminham desse jeito. É passo para frente e é passo para trás. Passo para frente, passo para trás. Uma lentidão. A Bíblia diz que esse homem correu. O encontro entre o filho pródigo e o seu pai. Quando ele avista de longe, a Bíblia diz que acontece que ele corre em direção também. Eles vão um em direção ao outro. Então, meu irmão, esse tardar, ele mexe com a nossa mente. A nossa mente se acostuma com essa lentidão e nós começamos a cauterizar a nossa mente. Nós temos que responder o chamado de Deus com rapidez, com intrepidez. Porque quando nós fazemos isso, nós somos menos suscetíveis às armadilhas e ciladas do inimigo na nossa mente, que fica postergando e nós começamos a duvidar da promessa, nós começamos a duvidar daquilo que Deus quer fazer. Quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. Davi ouve a voz de Deus, ele vai e obedece. Rapidamente, se prontifica. Toda vez que você ouvir a voz de Deus, não tenha mais dúvida. Eu demoro, mas enquanto não ouço a voz de Deus. Mas depois que ouço, já era. Está consumado. Não tem mais o que discutir. Deus falou. Se Deus falou, então veja Jesus, ouça Jesus, corra para Ele. Seja rápido em fazer, em servir, em obedecer, em abraçá-lo, em ter um relacionamento com Ele. Não demore. Não demore. Quantas pessoas eu já vi num culto, aí um momento de adoração, aí fazem um voto com o Senhor. E os diversos votos mais diferentes, e são de Deus. Naquele momento, irmãos, você em adoração, na presença de Deus, o Espírito Santo lhe envolvendo, aí Deus lhe fala algo e você diz, eu vou fazer. Quando você sai, aí demora, ouve alguém, pensa, e isso e aquilo, aí você começa a duvidar. É engraçado que na presença de Deus você não tinha dúvida, mas quando sai você começa a ter dúvida. O que é isso? Nós estamos ouvindo mais vozes do que a voz de Deus. E lembre-se, o que é colocar Deus em primeiro lugar? É ouvir a sua voz acima de qualquer voz. Quando eu ouço uma outra voz e dou crédito a ela, eu coloquei aquela voz acima de Deus. E isso é idolatria. Amém? Nós cometemos idolatria mais fácil do que nós imaginamos. Porque idolatria é qualquer coisa, qualquer movimento, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Tudo aquilo que acreditamos acima do nosso Deus. Se a dúvida for maior do que o que acreditamos em Deus, já caímos em idolatria. É por isso que a Bíblia diz, quem está em fé, quem está em amor, o amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Todo o medo. Amém? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz. Esse homem, ele tem um momento que ele fica são. Ele quer aquilo. Aí os demônios dominam ele novamente. E aí ele fala, possuído. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha aí. Ele se manifesta. Ele fala.
E aí Jesus, no versículo 8, diz: espírito imundo, sai desse homem. Presta atenção, irmão, que nós acabamos de ouvir. Ninguém podia subjugar aquele homem. Nem uma cadeia, nem um grilhão, nem uma força. Ninguém podia subjugar aquele homem. Aí vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade, e diz uma palavra: sai desse homem. Amém? E todos os demônios têm que sair daquele homem. A autoridade dele está acima de toda a autoridade. O nome dele está acima de todo o nome. E aqueles que nada podia subjugá-lo, agora ele é subjugado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora quem está falando contigo é o Senhor dos Senhores. Vocês poderiam estar sendo senhor desse homem, dominando ele, mas eu sou o Senhor que está acima de todo Senhor, porque eu sou o Senhor dos Senhores. Sai, e eles deixam aquele homem. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: ele é Legião. Legião, porque significava muitos. Muitos. E às vezes, irmão, tem muitos problemas, muita treva nos subjugando, muitas mentiras nos prendendo, muitos grilhões nos acorrentando. Pastor, não é pouco não, é muito. É porque o senhor não conhece a minha vida, mas é muita coisa me atrapalhando. O nome era Legião porque eram muitos. Por isso que aquele homem não conseguia se livrar. Ele tinha uma vontade, um desejo, mas ao mesmo tempo ele era preso. Irmãos, todos nós temos dificuldades em algumas áreas da vida. E aí você deve perguntar a Deus: por que que essa área não desenvolve? Por que que eu não consigo desenvolver nessa área na minha vida? Por que que eu não consigo encontrar luz nessa área na minha vida? Faça uma análise. Pergunte ao Senhor. Você se sente como se fosse preso nessa área. Não deslanche. Está contrário ao que o Senhor Jesus disse. Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eles fizeram um pedido ao Senhor. Pediram encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ali pastava pelo monte um grande manada de porcos. E aí, nós somos templo e morada do Espírito Santo. É triste quando uma pessoa que o seu templo foi feito para habitar o Espírito Santo, o Deus vivo, habita algo que se sente bem lá, um espírito imundo, vai imundiçar a sua vida. O natural, o que ele é um espírito imundo, de imundície, de sujeira, de desorganização, de pobreza no sentido ruim da palavra. Porque Jesus, aonde nós às vezes esquecemos que aonde houve escassez, espírito de escassez, a palavra melhor. Aonde houve escassez, Jesus chega num casamento. E nesse casamento faltou vinho. Que é isso? Escassez. Jesus disse assim: não, tá bom, deixa eles passar um tempo na escassez
para eles meditar, aprender, para isso. Não, Jesus, quando ele chega, a escassez tem que ir embora. Amém? Ele transforma a água em vinho. As pessoas estão ali com fome, alguns dias, escassez de comida. Jesus multiplica pão e multiplica peixe. O seu trabalho, você está jogando a rede e não pega nada. Escassez. Mas com Jesus, com a palavra de Jesus, ele diz, joga a mesma rede. Não é outra rede, é a mesma rede. Só que tu joga do lado direito, sustentado na minha palavra. A escassez tem que ir embora e vem a abundância. Então nosso Deus é um Deus de abundância. Ele chega na casa de Jairo, tem escassez de saúde. Tinha doença. Doença é escassez de saúde. E ele chega, traz a saúde, traz a vida. Tinha escassez de alegria. E ele chega, dá alegria àquela casa. O nosso Deus é um Deus de abundância. Ele sempre vai suprir a escassez. A maior característica, irmão, na vida de um crente é a abundância. A abundância. Nós somos chamados a transbordar. Transbordar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então o Senhor permite que eles entrem nos porcos. Versículo de número 13. Jesus o permitiu, então saindo. Os espíritos do mundo entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Se cumpriu aquilo que o inimigo queria desde o início, ele queria matar, destruir. Olha, irmãos, e outra coisa, alguns dizem que esse número de porcos é exatamente o número de demônios. Então, se esse homem tinha 2.000 demônios, mas como, pastor? A Bíblia diz, olha, Jesus, o inimigo, ele não gosta de ser desmascarado. Até a vinda de Jesus, o inimigo no Antigo Testamento, era pouco se falado sobre ele. Pouco se falado sobre ele. Mas Jesus, grande parte do seu ministério, ele desmascara como o espírito das trevas, como ele trabalha. E Jesus, ele revela em uma parte do Evangelho, dizendo, olha, quando nós expulsamos o demônio de alguém, como é que funciona? Você amarra o valente, né? Você expulsa o demônio de alguém. Esse demônio sai e ele vai para lugares áridos. E aí tem uma analogia, uma coisa, que alguns defendem que esses lugares áridos, ele tem um lugar também fisicamente, os desertos. É por isso que lá não cresce nada. São lugares difíceis, onde a presença de demônio é muito grande. E é interessante que todo o povo de Deus, os profetas de Deus, o próprio Jesus, quando vai ser tentado, eles vão para onde? Para o deserto. Então a palavra diz que eles vão para lugares áridos. E depois ele volta para aquela mesma casa. Mas ele não volta sozinho. Ele volta com mais quantos? Mais 7. E se aquela casa estiver ocupada, cheia do Espírito Santo, eles batem em retirada. Mas se ela estiver vazia, o estado desse homem agora é pior do que antes. Porque a nossa casa não é para estar vazia, irmãos. Ela é para estar cheia do Espírito de Deus. E aí, há esse processo. Enche-se, esvazia, enche-se de novo.
Quantas vezes aconteceu isso com esse gadareno? Para ele chegar a ser totalmente possuído? Não foi do dia para a noite. Não foi. Foi um processo grande. A Bíblia diz que Jesus, no final, manda ele ir para a sua cidade, para a sua família, para os seus. Aparentemente esse homem tem uma família, tem tudo. Ele foi perdendo foi perdendo a família, foi perdendo os amigos, foi perdendo o seu trabalho, foi perdendo os seus negócios, foi perdendo sua dignidade, foi perdendo tudo, até o ponto de mergulhar totalmente nas trevas e se afastar de tudo, aonde não tinha mais nenhuma luz. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade. Os 2.000 porcos caíram no desfiadeiro e se afogaram no mar. Agora vamos ver o finalzinho do texto. Então saiu o povo, versículo 14. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, que tivera a legião. Irmãos, aí eu quero lançar um desafio para nós. Nós muitas vezes encontramos pessoas que não têm 2.000 demônios ou que não está com uma legião, mas você percebe que aquela pessoa há uma força demoníaca agindo na vida daquela pessoa. E nós muitas vezes duvidamos o que Deus pode fazer. Não. Esse cara aí, a libertação dele... rapaz. Faz muito tempo que ele usa droga. Faz muito tempo que ele se prostitui. Faz muito tempo que ele trai a mulher. Faz muito tempo que ele se afastou da igreja. Faz muito tempo que ele não dizima, não oferta. É difícil, pastor, mudar a mente desse... É difícil. Para nós. Mas não para Deus. Amém? Olha o que acontece. Esse homem, agora as pessoas vêm e vem o endemoniado que tinha legião, sentado, vestido e com perfeito juízo. Quanto tempo levou isso? Quantos cursos o endemoniado teve que fazer depois que foi liberto? Quantas horas aula ele teve que ter para que a sua mente fosse mudada e transformada? Quanto tempo ele passou? Não, você não está preparado, você não está preparado, você, não, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você ia ter que fazer um curso, 2 cursos, o ID, o vai, o vem, todos os cursos possíveis. Jesus, que nos falta, sabe o que é, irmãos? É o nível de unção de Jesus. É o nível de unção de Jesus. Porque quando nós orarmos com o nível de unção de Jesus, a libertação vai ser completa. E se você crer nisso, procure mais. Procure mais. Busque mais de Deus o nível de unção. Porque Jesus, o nível de unção, de libertação dele é tão grande que aquele homem foi liberto por completo. Aquele homem já saiu preparado, com a mente cheia do Espírito Santo, com a mente de Cristo, que as pessoas viram ele sentado, vestido, banhadinho, talvez com a barba feita, e eles ficaram aterrorizados. Ficaram com medo. O temor aqui é medo. Os que haviam presenciado tais fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Agora eu quero falar com você outra classe de gente. Você vai falar sobre o que aconteceu com o endemoniado ou você quer falar o que acontece sobre os porcos? Vocês estão me entendendo? Nós temos a opção de contar os testemunhos de Deus, o que Deus fez, o que Deus transformou, o que Deus libertou, o que Deus supriu. Ou nós podemos escolher contar histórias de porcos. Os que morreram, os que estão decadentes,
os que estão se acabando. Eles escolheram contar a história dos porcos. Jesus nos chama para contar histórias de milagres, meu. Jesus nos chama para dar testemunho de milagres. Jesus nos chama para dar as boas novas. Sabe o que são boas novas? Boas notícias, evangelho. Jesus nos chama para isso. Jesus não nos chama para contar a história de desgraça, de morte, de porco morrendo, de pessoas na imundície. E tem gente ouvindo isso de dia e de noite. História de morte, história de imundície, história de porcos, porcaria, imundície, tudo sujo, tudo junto. Aí depois sai falando o quê? Imundície, porcaria. Eles escolheram errado. E a Bíblia diz no versículo 17, entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Eles preferiram, preste atenção, fizeram outra escolha. Em vez de preferir o homem que faz o milagre, eles preferem os porcos. Meu Deus do céu. Eles preferem que ele se afastem. Aquele que mudou a vida do gadareno. Aquele que fez o milagre. Aquele que transformou a vida daquele homem. Esse povo é incapaz de se alegrar. Incapaz de se alegrar. Irmãos, para que Deus faça algo na vida do outro, e você tem que perder alguma coisa, você vai se alegrar com isso? Ou vai ficar triste? Se Deus disser, eu vou libertar e salvar aquela pessoa, mas você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que dar isso aqui, você vai ter que doar isso aqui. O samaritano, ele acolhe, ele coloca sobre o seu cavalo, ele leva até a estribaria, ele paga para ver transformação, para ver cura. E se Deus pedir algo de nós, depois nós vamos ficar reclamando. Perdi isso, tive que dar isso, tive que ajudar em tal coisa, tive que dar o meu tempo, foi tempo perdido. Eu prefiro ficar com os porcos do que ficar com Jesus. Deus nos livre desse engano. Deus nos livre desse engano. Retira-se daqui. Ao entrar no barco, o demoniado, eu quero que no versículo 15, no versículo 16, todo mundo entendeu. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então rogaram que se retirasse da terra deles. Eles não querem o homem que faz milagres. Eles não querem o homem que liberta. Eles não querem o homem que tira as trevas e traz luz. Porque vai mostrar a mesquinharia que tem no coração deles. Vai mostrar a avareza que está no coração deles. Então, sai daqui. Tu nos dá prejuízo. Tu tirou o nosso sustento. Jesus fez isso sabendo de tudo. Nada acontece à toa. Nada acontece à toa. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Aqueles homens agora não são mais inocentes. Eles viram, ouviram, presenciaram, mas escolheram ficar nas trevas e dispensaram a luz. Amém? Deus tem feito milagre na sua vida. Deus tem feito milagre na minha vida. Tem feito milagre na sua vida que está em casa. Escolha ficar com Ele. Corra para perto dEle. Adore-o.
E quando ele apertar, tirar alguma coisa que aparentemente é um prejuízo, diga: Senhor, tudo está em tuas mãos, eu te entrego tudo, faz o que tu quiser, porque eu me alegro, porque através disso está havendo salvação, transformação, está havendo libertação. Mas eles ficaram tristes com um milagre. Ficar triste com um milagre. Versículo 18. Ao entrar no barco, suplicavam-lhe que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e ordenou: olha o que Jesus diz. Versículo 19. Vai para a tua casa, se inscreve num curso, passa 6 meses, depois passa mais 1 ano, e depois tem o reforço, depois tu cai, tu se levanta de novo, e depois tu começa novamente, e tu vai para a escola dominical depois de 5 anos, aí tu está preparado. Jesus não disse isso. Jesus disse: tu já está preparado. Tu já está preparado. Todos nós aqui estamos preparados. Todos nós. Você que está em casa, você está preparado também. Todos nós estamos preparados para aquilo que Deus nos chamou. Porque o que Ele coloca diante de nós, nós estamos preparados. Se Ele colocar outro desafio, Ele vai nos capacitar para esse novo desafio. Isso é a graça de Deus. Ele diz: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Tu sabe qual era a pregação de Paulo? Se você estuda o livro de Atos, Paulo fala 3 vezes. As 3 pregações dele são: eu estava caminhando, ia para Damasco, e uma luz ofuscou-me. Uma luz mais brilhante que o sol no meio-dia. Tirou, eu fiquei cego. E ele começa a contar o testemunho dele. A pregação de Paulo é o testemunho dele. Qual vai ser o testemunho, qual vai ser a pregação desse homem? Eu era sujo, preso, vivia nas trevas. Agora eu sou limpo, sou liberto e vivo na luz. Qual é o seu testemunho? Aonde você andava? O que você fazia? Como você era? Os seus amigos sabem. Os seus parentes sabem. Por isso que Jesus não disse: vai lá para a África. Essa palavra é muito cheia de detalhes mesmo. Ele não manda ele para a África. Ele não manda ele lá para a Oceania. Ele diz: vai pregar aonde o pessoal te conhece, aonde as pessoas te conhecem, aonde vão te ver e vão dizer assim: só em ver já é um testemunho vivo, já é uma pregação ambulante, só em ver. Então ele manda para onde vai ter o maior impacto, ele manda para a casa dele, para perto da parentela. Quando ele chegar lá, limpo, calmo, cheio do juízo perfeito, as pessoas vão ficar impactadas. Amém? Nós nos tornamos crentes, e é uma das coisas às vezes que acontece: nós nos afastamos da família, nos afastamos dos amigos. A nossa presença lá é para testemunhar, para testificar da obra de Jesus na nossa vida. Anuncia-lhe o quanto o Senhor fez por ti e como teve compaixão de ti. Amém? Tem uma pesquisa do Instituto Haggai que diz que 49% das pessoas que você tem poder, que você ganha evangelisticamente, são os seus amigos. 26 são os parentes. 23, 26 são seus parentes. Quando você soma amigo e parente, dá quase 70.
E o restante, como é que é ganho? Televisão, folheto, palavra, pregação, culto. Então, quem é o forte do evangelismo? Parentes, amigos, conhecidos, o seu lar de influência, a sua zona de influência. Aonde você pode influenciar ali perto, ali é o seu campo. Amém, igreja? Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. Pasmem, todos ficaram admirados com a pregação dele, pelo curso de teologia que ele fez. Jesus é a verdadeira teologia. Jesus é a verdadeira teologia. Toda teologia que nós escutamos aqui, ela tem algumas falhas. Jesus é a verdadeira teologia. A vida de Jesus é a verdadeira teologia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós devemos pegar nossa teologia que a gente aprendeu em todo canto e aplicar na vida de Jesus. Qualquer vírgula que saia, você jogue fora. Porque ele é perfeito. Ele é a plena revelação do Pai. Ele é a perfeição. Jesus é a teologia perfeita. Amém, igreja? Ele saiu e esse homem agora tem uma unção de obediência. Por isso que eu digo, o nível de unção. Agora ele ouve, vai para a tua casa. Anuncia-nos, prega, ensina. Então o homem começou a proclamar. Olha aí a obediência. Ele ouve e ele cumpre. Sai. Ele não vai para casa. Aí diz, eu vou pensar em fazer isso. Será que vai dar certo? Será que eu estou preparado? Será que eu estou capacitado? Será que vão me aceitar? O que é que vão dizer? Não. Como ele correu para Jesus, agora ele corre para fazer o que Jesus mandou. Amém? Ele corre, obedece rapidamente também. E saiu, fez como ele tinha lhe pedido. Começou a proclamar. Vamos ficar de pé. Que hoje o Espírito Santo fale com você. Que Deus já nos libertou. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas, semelhante ao desse homem. E Ele tirou-nos, nos colocou no reino da luz, no reino do Filho do seu amor. E nos deu a capacidade para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas notícias, para ensinar. Então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos ficaram admirados. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer. Queremos te dizer, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu ainda liberta, Tu ainda salva, Tu ainda transforma, Tu ainda modifica mentes, Tu ainda quebranta corações. O Teu desejo é que nós te adoremos em espírito e em verdade. Que nós, ao ouvirmos essa palavra aqui, hoje, que o nosso coração corra em Tua direção. Que você não fique procrastinando, que você não fique lentamente procurando obedecer a palavra do Senhor. O Senhor está falando com você hoje, dizendo que você recebeu livramento, que você está liberto, que você já tem capacitação,
e que você deve anunciar o evangelho. Que você deve falar no meio da sua casa e da sua parentela. Que você deve dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. Não questionar que falta capacitação. Não jogar culpa nos outros. Ninguém me treinou. O Espírito Santo lhe treina. Você vai participar de todos os cursos da igreja. Você vai participar dos discipulados. Mas hoje o Senhor já diz: você está preparado para a boa obra que eu te chamei. Se eu estou te chamando depois para outra obra, eu vou te capacitar mais ainda. E quando você for jogado para outra obra, você vai ser capacitado mais ainda. E ele começou a proclamar. Eu queria desafiar você. Assim como Jesus desafiou aquele homem, eu quero desafiar você a falar e proclamar o evangelho no meio dos seus parentes e no meio dos seus amigos. Diga o que Jesus fez com você. Diga o que Jesus está fazendo com você. Fale. Nós estamos aqui com um culto pela manhã. Temos cadeiras vazias. Domingo que vem eu queria ver essas cadeiras todas preenchidas. Você está em casa assistindo com uma pessoa. Eu queria ver 2, 3, 4 pessoas na sua casa. Com os devidos cuidados, mas você pode proclamar. Você foi chamado para dizer as boas notícias. Pedro diz assim, tem um decreto do rei Herodes. Não preguem esse nome. Não preguem esse nome. E Pedro diz assim, os fariseus dizem, não falem desse nome. Os religiosos estão dizendo, não falem desse nome. Tem muito religioso dizendo, não falem desse nome. Cuidado, nós estamos num período difícil. Não, nós nunca vamos parar de falar desse nome. Pelas redes sociais, com seus amigos, parentes, nunca pare de falar desse nome. E Pedro diz uma palavra que é assim, obedeceremos a Deus ou aos homens? Obedeça a Deus. Está queimando o seu coração, o Senhor falando com você. O Senhor está falando ao seu coração que você deve falar, proclamar esse evangelho que salva, que transforma, que muda as vidas. Você é testemunha vivo. Irmão, quando Lázaro foi chamado da morte para a vida, os religiosos temeram tanto que eles não queriam mais só matar Jesus, eles queriam matar Lázaro de novo. Porque Lázaro, aonde ia, testemunhava do que Jesus fez na vida dele. Esse homem se tornou um testemunho vivo. O testemunho estava escrito na cara dele, no corpo dele. Aonde ele ia, chamava a atenção de todos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale contigo durante essa semana. E que nós possamos fazer um propósito de pregar o Evangelho essa semana. Pelo menos a 2 pessoas. Pelo menos a 2 pessoas. Fale dos cultos. Fale da palavra. Fale daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. Mas você vai continuar adorando e louvando aí no seu lugar. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus
o poder e a consolação, a sabedoria do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, ensinando, capacitando e enviando hoje e sempre. E quem crê diz amém, dá uma salva de palmas ao Senhor. Louve o Senhor, adore-o. Quando você adora, você se torna mais parecido com Ele. Deus abençoe a todos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, traz libertação nessa manhã, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma.